Espírito Santo de Deus vem e fica aqui conosco, aqui pela Rede Século XXI, para todo o Brasil, evangelizando e levando a graça do Senhor. Podemos tomar assento, a todos que estão aqui na sede da Rede Século XXI, você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência aqui conosco, por fazer com que este canal de TV possa chegar até a sua casa e cumprir a missão de evangelizar. Esta é a nossa missão, evangelizar, anunciar Jesus Cristo, anunciar esta novidade, a novidade que é Jesus, sim, porque Jesus, Ele é atual, Ele é ontem, hoje e sempre. E quando nós temos isso em mente, que Jesus é atual, que Jesus, Ele foi ontem, é hoje e será amanhã, nós não conseguimos nos separar dEle. Não conseguimos deixar que Ele fique de fora da nossa vida, porque não há para onde correr. Para onde formos, Ele estará conosco. Para onde iremos? Para onde irei, para onde fugirei? Se subo ao céu, se me encontro no abismo, eu te encontro lá, já canta o salmista. Então, nesse ano em que o Papa Francisco, ele pede a toda a igreja para rezar e para mergulhar na misericórdia, abrindo o ano santo da misericórdia, nós também temos que ter a consciência de que a misericórdia não é algo mágico, não é algo que vem de forma de ideias, de magias, não. A misericórdia, ela é concreta, ela é real e ela precisa de testemunho, ela precisa de ação. Então, se nós refletirmos o caminho que Deus fez para nos resgatar desde a criação, quando criou homem e mulher, quando deu ao homem e à mulher a possibilidade de viver em harmonia com Ele, quando homem e mulher romperam a harmonia com Deus, e Deus quis nos resgatar através do Filho Jesus, com a sua doação e a sua entrega, nós também necessitamos fazer um caminho de misericórdia na nossa vida. Como assim? Através da cura das feridas do nosso interior. É curando as feridas do nosso interior que nós conseguiremos ajudar a curar as feridas do coração dos outros. Somente pode receber o perdão de Deus quem dá o perdão ao próximo. Seria incoerente de nossa parte pedir a Deus a cura das nossas feridas se nós não ajudássemos aos outros também a curar as suas feridas interiores. Nós, seres humanos, quando deixamos que o pecado ele crie forças dentro do nosso coração, nós temos a tendência de sermos masoquistas. O que é ser masoquista? É sentir prazer com o sofrimento alheio. Algumas vezes a gente fala assim, coisa boa que aconteceu com fulano. Está vendo? Bem feito para cicrano. Não é assim que a gente fala? É assim que a gente fala. Se não fala, a gente pensa. Quando nós não gostamos de alguém. Então, esta atitude, ela vem em função de quê? Ela vem em função do nosso pecado. Quando o nosso coração está repleto de orgulho ou coberto de orgulho, nós tendemos a fazer esta colocação diante da vida. Tendemos a nos felicitar quando o outro está em má condição. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós formos repetir os mesmos gestos de maldade que fazem conosco, com os outros, ou pagar na mesma moeda, o mundo sempre vai virar uma guerra fria. Sempre estaremos em guerra. E na segunda leitura de hoje, nós vamos ouvir o que o autor da carta aos Hebreus vai nos falar. Ele vai dizer assim: onde existe o perdão, não necessita sacrifícios. Por quê? Porque o perdão concentra em si
todo o sacrifício necessário. E o que é sacrificar? Sacrificar é tornar sagrado. O sacrifício de Jesus na cruz, ele é sagrado. Por quê? Porque através dele, ele santifica todos nós. Então, quando eu concedo perdão a mim mesmo e ao outro, eu faço um sacrifício, eu torno sagrado um ato, e eu encaminho outros ao encontro de Deus. Então, neste ano da misericórdia, a nossa missão, ela deve ser esta: fazer com que outros façam a experiência com Jesus, fazer com que outros possam realizar o caminho de peregrinação para com o próprio Cristo, porque senão nós ficamos iguais aos nossos primeiros pais no paraíso, envolvidos por um orgulho que não nos deixa experimentar a graça da misericórdia, a graça do amor de Deus que está conosco. É curando as feridas nossas e do outro que nós vamos vivenciar este ano da misericórdia. E quem fala isso não sou eu, é o Papa na sua bula, o rosto da misericórdia. Curar as feridas é a nossa missão. É a nossa missão de cristãos. Se somos de fato seguidores de Jesus, se somos de fato cristãos, nós deveremos agir tal qual Cristo. Como foi que Cristo curou nossas feridas? Deixando-se chagar na cruz. Foi através do seu sacrifício que as nossas feridas foram curadas, que as nossas dores foram sanadas. É este o gesto que o Papa Francisco nos convida a repetir neste ano da misericórdia, que será aberto no próximo dia 8 de dezembro, na festa da Imaculada Conceição, nesta solenidade. E assim, o Papa Francisco, ele nos apresenta várias maneiras pelas quais nós devemos viver este ano da misericórdia. Como falaram no início da nossa pregação, no primeiro bloco, o Papa ele vai abrir a Porta Santa em Roma. E a partir daquela Porta Santa, todas as outras igrejas do mundo inteiro, todas as catedrais do mundo inteiro, terá uma Porta Santa. E essa Porta Santa, próxima de nós, ela servirá para quê? Para que nós nos encaminhemos até esta porta. Não como uma fórmula mágica, mas como uma maneira real de passarmos pela porta que é Cristo. O que é que ele fala no Evangelho de São João? Eu sou a porta. Eu sou a porta do aprisco. Quem não passar por mim é ladrão. Quem não passar por mim, ele é ladrão. Então, as ovelhas passam pela porta do aprisco. Jesus é a porta. Ele é a nossa porta, pela qual todos nós passaremos para viver a sua misericórdia e receber a indulgência que é o próprio Cristo. Essa palavra, ela ficou desgastada no nosso modo de viver cristão, dado uma má compreensão lá no século 15, 16, quando na igreja aconteceu a prática da venda das indulgências, não é? Então essa prática, ela veio manchar o real significado da indulgência. E a indulgência nada mais é do que apagar completamente as nossas faltas. Apagar tudo aquilo que nós fizemos, apagar tudo aquilo de consequência do nosso pecado. Porque na confissão, o nosso pecado ele é perdoado, não é assim? Nós confessamos e o nosso pecado é perdoado. Mas existe uma consequência do nosso pecado, não é mesmo? Para toda ação existe uma reação. E na indulgência, essas consequências elas são apagadas. Elas são apagadas. E neste ano santo da misericórdia, o Papa Francisco, ele concede indulgência plenária. A igreja concede indulgência plenária para todos aqueles que confessarem-se e passarem pela porta santa. Por isso, chamo a atenção de cada um dos que aqui estão
e a você que está em casa, para que procurem saber na sua diocese, na sua igreja particular, como vai ser vivenciado este ano santo da misericórdia, para que cada um de nós possamos vivenciar de maneira plena, sem nos esquecer de buscar o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, que é tão menosprezado por nós católicos, não é mesmo? Algumas vezes a gente ouve gente dizer assim: eu me confesso com Deus, não vou me confessar com o padre não, eu me confesso com Deus todos os dias. Ora, mas foi o próprio Cristo que deixou o sacramento da reconciliação, quando ele falou para os seus apóstolos: ide e anunciai o reino de Deus e perdoai os pecados. Então, se o Cristo, ele dá o direito do perdão dos pecados aos apóstolos, é a igreja que recebe esse mesmo direito. Outrora também ele diz a Pedro: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então a confissão não é uma invenção da igreja, a confissão é um sacramento que o próprio Senhor nos indica no seu evangelho. Então nós devemos buscar esse sacramento como uma forma de viver a misericórdia que se dá através do perdão dos nossos pecados. Quantas vezes a gente peca durante o dia? A gente conta? Não conta, né? Porque os dedos das mãos são insuficientes. Por quê? Porque o nosso pecado, ele vem. E como o pecado, ele vem e mancha a nossa dignidade de gente, de ser humano, nós precisamos nos purificar. E a confissão, o sacramento da reconciliação é um modo bonito de nos aproximarmos de Deus e dizer: Senhor, me perdoa. Não é o padre que está ali que perdoa, mas é Deus na pessoa do sacerdote. É em nome de Jesus que o padre perdoa. Quando a gente vai ao confessionário e a gente pede o perdão das nossas faltas, o padre, ele perdoa em nome da igreja, em nome de Jesus, que ele perdoa os pecados. Por isso não tenhamos medo de rasgar o nosso coração, de abrir a nossa alma para Deus e pedir a Ele que cure as nossas dores, porque muitas vezes o nosso pecado, ele é fruto das mágoas que nós carregamos durante a vida. Quantas mágoas nós temos no nosso coração? Quantas raivas guardadas nós temos aí dentro? Quantas angústias nós carregamos? E a reconciliação é o momento em que nós limpamos o nosso coração, colocamos a misericórdia de Deus dentro de nós, e somente assim nós conseguiremos ir até aqueles que nos magoaram, ir até aqueles que estão feridos, ir até aqueles que estão cansados, e também ajudá-los a experimentar a misericórdia de Deus, porque o rosto da misericórdia é o próprio Cristo. É o Cristo que nós devemos apresentar, é Ele que nós devemos anunciar, é o próprio Jesus que nós precisamos mostrar aos nossos irmãos e irmãs, sobretudo aqueles com quem dividimos o nosso dia a dia, a nossa vida, o nosso viver. Aprendamos dele. Ele já diz: aprendei de mim, diz o Senhor, que sou manso e humilde de coração. Vamos dizer todos juntos: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mansidão e humildade são características peculiares de Jesus Cristo, do Cordeiro imolado. E ser humilde não é ser bobo. Ser humilde é saber que nós não somos maiores que ninguém. Ser humilde é saber que temos condições de tratar o outro com a mesma dignidade que nós queremos ser tratado. E a mansidão é essa característica que nos leva a superar esta ira que vem a cada um de nós. A mansidão, ela nos leva a ter a mesma atitude de Jesus Cristo diante do mundo. Quantas vezes a gente deixa de fazer
algo ou alguma coisa de bom, porque o orgulho tomou conta do nosso coração e a gente abandona a humildade e a mansidão. Não são poucas as vezes. Por isso que o Senhor nos diz o quê? Vigiai e orai. Vigiai e orai. Eis os dois pedidos do Senhor. Vigiai e orai. Nós devemos estar a cada instante na vigilância, para que nós não permitamos que a ação do mal, ela tome conta da nossa vida. O mal, ele é sedutor, e ele vem até nós de maneira sorrateira, ele vem até nós de uma maneira boa, não é ruim, porque o mal, ele não é mal em si, o mal é sedutor. O pecado ele é sedutor, porque se o mal fosse ruim em si, nenhum de nós faríamos mal. Nós só fazemos o mal porque o mal dá prazer. Adão e Eva pecaram comendo do fruto, porque o fruto era sedutor. Se o fruto fosse amargo, eles não teriam comido, concordam? Ninguém vai fazer algo ruim para si, não. Agora, a consequência desse prazer, a consequência dessa opção, aí sim, ela não é só mal, mas ela é destruidora, porque o mal ele destrói, ele corrói o coração humano, ele corrói o mundo, ele corrói a humanidade. O que nós estamos vivenciando hoje, no nosso país, no mundo inteiro, a conjuntura que nós estamos vendo, a cada dia uma catástrofe diferente acontece. A cada dia, quando nós abrimos o jornal, chega uma notícia de algo que aconteceu, que choca toda a humanidade. A última agora é este atentado que aconteceu com os nossos irmãos franceses. Mais de 140 mortos. Mortos em nome de quê? Em nome de uma religião. E que religião é essa que mata? Que religião é essa que tira a vida de inocentes? Que religião é essa que sacrifica a vida do outro para impor uma lei, uma norma, uma regra? Deus é liberdade, é amor. Deus, Ele é compaixão. Deus é Jesus Cristo, que veio para todos, e diz, eu vim para que todos tenham vida, e tenham em abundância, em plenitude. É esta vida que nós devemos realizar, é esta vida que nós devemos reproduzir, é esta vida que nós precisamos fazê-la concreta. E como que nós fazemos isso? Através do nosso testemunho, através do nosso ato. Algumas vezes, meus irmãos, a gente condena e acha muito ruim este ato que foi realizado lá na França. Um absurdo. Mas em menor escala, nós corremos o risco de reproduzi-lo lá na nossa casa, na nossa rua, na nossa cidade, no nosso trabalho. Quando nós condenamos aquelas pessoas que são diferentes de nós. Quando nós apontamos o dedo para o outro, quando nós acusamos o outro, quando nós colocamos o dedo na ferida do outro. Precisamos ter a consciência de que nós podemos sim fazer a vida acontecer, mas também devemos ter o cuidado, porque ao passo que nós podemos fazer a vida acontecer, nós podemos fazer a morte acontecer também. Vigiai e orai, eis o pedido do Senhor. Nada justifica a maldade humana, nada. Precisamos ser homens e mulheres da paz. Precisamos ser promotores da paz. E essa paz, ela brota de onde? Do altar. É lá do altar que a paz brota. Quando nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo, quando nós comungamos a palavra do Senhor e deixamos que ela entre no nosso coração, nós vamos nos transformando em homens e mulheres de paz. E vamos sendo promotores da paz. Essa paz que ela nasce do nosso coração.
E assim como nós temos a capacidade de fazer a guerra, nós temos 10 vezes mais, infinitamente vezes mais, a capacidade de fazer a paz acontecer. Por isso que Deus, Ele não para no nosso pecado. Ele está atento à nossa capacidade de fazer o bem. Por isso, você que está em casa, vocês que estão aqui hoje no nosso programa, abramos espaço para Deus agir, sempre e a cada instante. Não nos fechemos diante do querer de Deus. Esse Deus é o Deus da vida, é o Deus do amor, é o Deus da plenitude, é o Deus da misericórdia. Sede misericordiosos, como o Pai é misericordioso, diz o Senhor. E é essa misericórdia que nós devemos realizar, que nós devemos reproduzir. É essa misericórdia que nós somos chamados a implantar, desde o nosso coração até o coração alheio, para que os outros possam também, com Cristo, fazer a experiência de uma vida nova. Peçamos ao Senhor, hoje e sempre, que nos dê a graça de permanecer com Ele, para que a nossa vida seja uma eterna doação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.